Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver hoje, o cenário é um pouquinho diferente, alguns livros, umas bolas aqui, alguns mapas mentais. Mas vamos ao que interessa, que é o tema do vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como o estímulo de treino ele pode ter uma influência dentro da parte estrutural e o que essas diferenças na parte estrutural pode influenciar dentro da nossa prática. Para nós começarmos a falar de fibra muscular, nós precisamos saber aí 4 pontos. E o primeiro ponto é saber que a fibra muscular ela é inervada por um neurônio motor. O neurônio motor é aquele carinha ali que vai pegar o sinal da medula espinhal e vai levar até a fibra muscular. E a junção entre essa fibra muscular e o neurônio motor é chamado de unidade motora. E aí entra o segundo ponto. O segundo ponto é saber que essas unidades motoras elas são totalmente dependentes de quais fibras musculares elas vão inervar. Então as características delas vão ser de acordo com as fibras musculares que elas inervam. E aí entra o terceiro ponto em saber que existem 2 tipos de fibra. E quais são esses tipos de fibra? Existem as fibras lentas, que são a do tipo 1, e as fibras rápidas, que são do tipo 2. E aí também entra o quarto ponto, e não menos importante, que seria as principais diferenças e características entre essas fibras que estão na velocidade com que elas hidrolisam o ATP, fazem a quebra desse ATP. O ATP é a nossa principal molécula de energia do nosso corpo e também quais os mecanismos e vias que elas fazem a utilização desse ATP. Porém, essas duas são as principais diferenças, porém não são únicas. E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre cada fibra muscular. Para nós iniciarmos, vamos começar falando sobre as fibras 2X, que seriam as fibras de contração rápida. E elas têm uma alta capacidade de condução dos potenciais de ação. O que são os potenciais de ação? São aqueles sinais que o nosso neurônio motor pega lá na medula e leva até as nossas fibras musculares para que aconteça o encurtamento ou alongamento da nossa estrutura. Ela também tem uma alta capacidade de retirada do cálcio do nosso retículo sarcoplasmático. Isso já é um ponto mais profundo, então seria legal que vocês fizessem uma pesquisa sobre isso e entendessem esses mecanismos. E ela também tem uma alta capacidade de ativação e desativação das nossas pontes cruzadas, que seriam o nosso Lego aí do nosso músculo. Também é uma parte legal de vocês pesquisarem e entenderem esses mecanismos da contração muscular. Se eu for falar sobre isso, vai estender muito e vai acabar sendo um vídeo muito longo e técnico. E não é isso que eu quero com esse vídeo. Então, o que essas características mostram é que essas fibras elas têm uma maior capacidade de produzir energia rapidamente e também produzir maior tensão por unidade de tempo e uma maior velocidade de contração. Porém, essas fibras perdem um ponto, que seria quando a gente começa a alongar esse exercício, essas fibras já não conseguem sustentar. Então aí é onde entraria as fibras do tipo 2A. A fibra do tipo 2A também são fibras de contração rápida, que tem as mesmas características da fibra 2X, porém elas têm um ponto mais forte do que as fibras 2X, que a partir do momento que a gente começa a alongar esse exercício, prolongar esse exercício, elas têm um grau maior. Por quê? Essas fibras elas têm uma capacidade oxidativa melhor que a fibra 2X, então elas conseguem utilizar uma parte ali do oxigênio como fonte de energia. Então essas fibras elas podem ser muito importantes em algumas práticas aí, principalmente os esportes coletivos como o futebol, o vôlei, esses esportes que são mais intermitentes, que tem o período de potência, de velocidade ali,
porém tem o período ali de manter uma intensidade moderada para baixo. E agora falando sobre as fibras do tipo 1, que são as fibras lentas, não menos importantes, elas geram energia pela via aeróbica, prioritariamente. Porém, quando a gente fala de retirada do cálcio do retículo sarcoplasmático, velocidade de condução dos potenciais de ação, velocidade de contração, essa fibra ela fica um pouco atrás. Porém, quando nós vamos por uma maior densidade mitocondrial e também fatores relacionados à utilização do oxigênio e também à utilização do ATP como fonte de energia pela via aeróbica, aí essa fibra ela sai um pouquinho à frente. Então isso significa que as fibras elas podem ser utilizadas e sustentadas em períodos maiores, mas vale lembrar que a intensidade absoluta precisa ser de moderada para baixo. E aí vocês já devem estar se perguntando, tá bom, Diego, já entendi sobre fibra muscular, já entendi sobre unidade motora, mas o que isso faz sentido dentro da prática, como você citou lá no começo do vídeo? Eu vou usar um princípio chamado princípio do tamanho de Hahnemann, que ele fala sobre as unidades motoras também, porém ele explica melhor o que acontece ali dentro. Então assim, por chamar o princípio do tamanho de Hahnemann, conforme a gente aumentar a intensidade do nosso exercício, ele começa a recrutar unidades motoras das menores para as maiores. Então, a partir do momento que eu começo a aumentar a demanda de força dentro desse exercício, ele começa a recrutar unidades motoras maiores e mais rápidas ali dentro. Porém, essas unidades motoras mais rápidas, elas também podem ser recrutadas em intensidades mais baixas a partir do momento que eu começo a exigir uma rápida contração dentro desse exercício. E isso nos trará algumas respostas e vai nos fazer pensar sobre como estruturar o nosso treinamento de força, pois isso trará uma influência sobre qual a velocidade e o tempo de contração das nossas fibras e também quais serão a dominância das fibras no nosso corpo. Porém, a gente tem que pensar também que existe o fator genético. E é isso, galera, a mensagem do vídeo que eu queria deixar era essa. Espero que tenha ajudado alguém aí a entender mais sobre e como agora podemos pensar sobre o treinamento. Vou pedir que você se inscreva no canal. Se puder mandar esse vídeo para algum treinador que você saiba que terá um benefício com esse vídeo, eu agradeço. Mas é isso, agradeço também por você ter ficado até aqui e um abraço.